A situação tá tão feia que a Nvidia estaria cancelando a produção da RTX 5070 Ti. E se você tem dinheiro suficiente para comprar uma 5080, não é um problema. E se você nem tem dinheiro para comprar a 5070 Ti, também não seria um problema. Mas se você tem pouca grana e de repente está pensando em comprar uma 5060 Ti de 16 GB, essa placa também supostamente estaria saindo de produção, estaria saindo de linha. Rapaz, tá certo isso. E mesmo que você não tenha dinheiro para comprar uma 5060 Ti de 16 GB, a 5060 Ti de 8 GB também poderia ser afetada por esse encerramento de produção prematuro. A situação tá tão feia que a Nvidia teria que cancelar a produção dessas placas porque simplesmente não tem memória suficiente. Olha lá, calma. Eu sei que você vai falar, não é sobre a crise das memórias que a gente vai falar. A gente vai falar agora sobre a crise das placas de vídeo. Cara! Será que a Nvidia tá realmente cancelando essas placas de vídeo? Ou será que o pessoal acabou se adiantando um pouco demais para trazer informação e ela veio pela metade? Será que a AMD também vai seguir o mesmo caminho com as suas placas de vídeo? Será que o preço delas vai subir? Será que eles vão cancelar a produção de alguma placa de vídeo para favorecer as placas de vídeo para inteligência artificial e os data centers? Pois é, galera, a situação não tá fácil, mas talvez não seja tão difícil assim quanto eu tô falando. A dúvida é, quem é que tá mentindo nessa história toda? E essa é uma daquelas novelas das mais complicadas do hardware. Eu já falei pra vocês sobre a bendita da crise das memórias. Sei, eu já falei até demais sobre isso. É verdade. Mas ela tá aí. Não é nenhuma invenção da nossa cabeça e infelizmente ela começa a afetar diretamente os consumidores. No caso, os consumidores domésticos, nós. Porque Nvidia, AMD, Intel, enfim, todo mundo anunciou o produto e todos eles têm inteligência artificial. AI. Nvidia e a AMD acabaram dando foco aí para data centers para inteligência artificial. E só para resumir para vocês, as alocações de produção de memória estão indo todas para data center, porque afinal você precisa produzir essas obras de arte aí. Então acho que tá indo por uma boa causa. O resultado disso tudo é que falta memória para o restante do mercado e eu não estou falando só de placas de vídeo. Mas especificamente nesse vídeo a gente vai tratar sobre a notícia de que a Nvidia estaria encerrando a produção das RTX 5070 Ti e 5060 Ti. E inclusive que poderia afetar até mesmo 5060 e 5060 Ti, mesmo modelo de 8 GB da RTX 5060 Ti. E temos também informação sobre o posicionamento da AMD nessa crise toda, porque se a Nvidia vai seguir esse caminho, é bem provável que a AMD também vá seguir o mesmo caminho. Mas eu preciso resumir para vocês, porque provavelmente você já deve ter visto essa história por aí, ou pelo menos pedaços dela. E tudo ficou muito confuso. Mas acredite, é mais confuso ainda. Então eu vou precisar de um pouquinho de ajuda para explicar para vocês. Eu vou precisar ilustrar melhor. Tudo começou com esse vídeo aqui do Hardware Unboxed, onde eles simplesmente disseram que não teria mais a RTX 5070 Ti. Mas é que muita gente acabou se adiantando e entendendo que, na verdade, a 5070 Ti estava saindo de produção. E é bem fácil cometer esse erro, porque, enfim, às vezes na tradução do inglês pra gente se perde, mas para quem fala inglês, isso não é lá uma grande desculpa. O problema é realmente a interpretação. Mas o que eles dizem nesse vídeo? Eles dizem que eles estavam preparando ali um comparativo gigantesco de RTX 5070 Ti, justamente para poder apresentar quais seriam os melhores modelos para quem está querendo comprar, se adiantando já a essa crise aí das memórias e a falta de produtos no mercado. O que eles receberam de resposta de vários fabricantes é que eles não teriam as placas disponíveis para enviar, o que não é exatamente uma novidade, mas é bem estranho. Certamente que sim. E depois de uma conversa diretamente com um representante da ASUS, o Hardware Unboxed teve a resposta de que, na verdade, a 5070 Ti estava alcançando o EOL, o End of Line, ou seja, o fim de linha. Não estava mais sendo produzida essa placa, justamente por uma questão de suprimentos. Eles não tinham mais chips para poder fabricar essas placas. Então a ASUS, tecnicamente, estaria cancelando essas placas de vídeo ou encerrando a produção delas. Então não teria nenhum modelo de 5070 Ti para oferecer para eles, seja Prime, seja TUF, seja qual for. Eles simplesmente
simplesmente não teriam essas placas para fornecer para o Hardware Unboxed. E aí veio o vídeo dizendo que 5070 Ti estaria chegando ao fim da linha ou que a produção estaria sendo encerrada. E aí, é claro, você pode interpretar isso de várias formas e a primeira foi o que todo mundo interpretou, de que a Nvidia simplesmente não está mais fabricando a 5070 Ti. E isso ganhou corpo porque existem rumores anteriores, como por exemplo esse aqui do Board Channels, dizendo que a série RTX 50 teria uma reestruturação e a Nvidia estaria priorizando alguns modelos da linha. Como é que funcionaria isso segundo os rumores do Board Channels? A Nvidia estaria priorizando modelos que teriam mais VRAM com os chips mais caros. Por exemplo, a 5080 tem 16 GB GDDR7, 5070 Ti também tem 16 GB GDDR7, a 5060 Ti também tem 16 GB GDDR7. Uma vez que você está com menos memória disponível no mercado, você priorizaria os chips que te dão mais lucro, aqueles chips que são os mais caros para você agregar no produto. Isso não é exatamente uma novidade, já aconteceu no passado quando faltava a placa de vídeo e os fabricantes que vendiam diversos produtos, como placa-mãe, fonte, seja lá o que for, eles simplesmente combinavam as placas de vídeo para desempacar aqueles produtos ali. Não que a 5080 esteja empacada ou outras placas, mas seria uma estratégia para poder empurrar esses produtos com a maior margem de lucro possível, para tentar lucrar nesse momento. De novo, do ponto de vista empresarial, faz todo sentido, mas a gente vai chegar no nosso lado. Então, o que seria a estratégia aqui? Os modelos priorizados seriam os modelos que teriam a maior margem de lucro ou que seriam os mais poderosos de cada linha. Então, a 5060 e a 5060 Ti utilizam 8 GB. Obviamente, seria priorizada a 5060 Ti de 8 GB. No caso das modelos de 12 GB, ainda não estaria decidido se a 5070 continuaria em linha ou não, ou continuaria sendo fornecida. Nenhuma placa seria retirada de linha segundo esse rumor do Board Channels. Eles estariam priorizando outros chips. A 5080 seria o chip priorizado com 16 GB, afinal de contas, seria o chip mais caro a utilizar essa configuração. 5070 Ti e 5060 Ti estariam jogadas de lado, elas não seriam priorizadas, basicamente. É tipo assim, se sobrar a gente faz, segundo os rumores do Board Channels. A 5090, obviamente, teria 5090D V2, que seria de 24 GB, e a RTX 5090 ou 5090D, que seriam de 32 GB. Esses, eles não seriam descontinuados, porque, afinal de contas, se você tem chip de memória, você vai socar no produto mais caro. A 5090, que tinha o MSRP de $2.000, já não é encontrada a $2.000 há muito tempo, e a tendência é que o preço suba muito mais. Afinal de contas, ela é utilizada para inteligência artificial, para quem é basicamente pobre no mundo da inteligência artificial, já que você não pode comprar uma placa de, sei lá, $6.000, $10.000, $2.000, $3.000 ali seria uma baita de uma pechincha. As coisas saíram do controle. E de novo, esse é um rumor anterior do Board Channels, nada tem a ver com o vídeo do Hardware Unboxed que fala sobre a 5070 Ti especificamente. E por que eles fizeram esse vídeo? Porque eles receberam um statement, uma declaração de um representante da ASUS. Bom, isso obviamente gerou uma repercussão. Todo mundo, peraí, vai encerrar a 5070 Ti, mas eu ia comprar ela, meu Deus do céu, e agora? A Nvidia tá encerrando placa de vídeo para priorizar a inteligência artificial? Não é possível. A AMD apanhou de graça. Não é possível um negócio desse. É bem possível, mas entendo a revolta. E aí, questionado sobre isso, o Hardware Unboxed, obviamente, antes de publicar, já tinha entrado em contato com a ASUS, eles reafirmaram isso. E depois de todo esse barulho que aconteceu, a ASUS veio a público e deu uma declaração, trouxe uma atualização. Então eles mandaram aqui no Twitter, né, o Hardware Unboxed disse assim: recebemos algumas atualizações adicionais sobre a situação da 5070 Ti. A ASUS nos forneceu uma declaração adicional que diz: para esclarecer, nossa comunicação interna estava relacionada à otimização de alguns modelos baseados nesses chips devido às atuais restrições de fornecimento de GPUs. Atualmente, a Nvidia não tem planos de descontinuar esses chips. A ASUS está reiterando o que a Nvidia disse hoje mais cedo, que continua a enviar todos os modelos GeForce. Aqui eu preciso fazer uma pausa porque essa declaração da ASUS veio depois de uma declaração da Nvidia, que inclusive eu também recebi diretamente da Nvidia aqui no Brasil. E a declaração da Nvidia dizia basicamente que eles não descontinuaram nenhum modelo, que sim, eles reconhecem que existe uma dificuldade de conseguir chips de memória no momento, mas que a Nvidia está trabalhando junto aos parceiros para otimizar isso, ou seja, para tentar resolver essa situação aí. Mas eles definitivamente não deixaram de enviar nenhum desses chips, ou seja, eles não descontinuaram a produção. Aí a ASUS, frente a isso, preciso vir aqui e dar essa declaração. A Nvidia não descontinuou oficialmente nenhuma RTX 50, mas a situação de fornecimento e o status efetivo dessas GPUs em fabricantes parceiros, distribuidores e varejistas podem variar bastante. A ASUS fez questão de esclarecer que a Nvidia não declarou esses modelos como descontinuados, então a ASUS só veio aqui para falar: não, gente, não, pera aí, calma lá, isso aí que a Nvidia falou é verdade, tá, gente, aqui
Calma aí, paizão. Eles não refutaram a declaração original que eles fizeram pro Hardware Unboxed, de que as placas ASUS que utilizam esses modelos estão em fim de vida útil. Fim de vida útil é diferente de, descontinuar a produção. Fim da vida útil seria basicamente, a gente não tá mais pensando em produzir. Alguma coisa assim, não é descontinuado, eles não falaram especificamente, pelo menos aqui. Uma GPU pode não ser oficialmente descontinuada, mas se o fornecimento for reduzido a ponto de as fabricantes parceiras não conseguirem mais produzi-las, é como se ela tivesse sido descontinuada, encerrada ou eliminada do mercado. Foi isso que a ASUS e fontes do varejo nos disseram inicialmente, isso o Hardware Unboxed ainda. O fornecimento das RTX 5070 Ti e 5060 Ti de 16 GB está muito baixo ou inexistente, e a previsão é que essa situação continue por muitos meses. Tava ruim, agora parece que piorou. A ASUS afirmou que seus modelos com essas GPUs estavam em fim de vida útil, uma citação direta do que a ASUS disse, e reiterou essa informação quando pedimos esclarecimentos antes da publicação do vídeo. Por que a NVIDIA reduziria a oferta de alguns modelos? Em um mercado com oferta limitada de VRAM, a empresa quer priorizar a maximização de receita com os chips GDDR7. Nessa situação, se alocassem 16 GB de GDDR7 para um determinado modelo, faria sentido priorizar 5080 em relação aos 5070 Ti e 5060 Ti de 16 GB. Com base no que apuramos, acreditamos que é isso que está acontecendo, a ponto de as versões mais baratas de 16 GB terem sido praticamente descontinuadas. O estoque da 5070 Ti está se esgotando rapidamente. Esperamos que isso mude no futuro, mas por enquanto será extremamente difícil comprar uma. A boa notícia, se é que existe alguma, é que nos informaram que as restrições de fornecimento mais severas se aplicam às placas RTX 5070 Ti e 5060 Ti de 16 GB. Outros modelos continuam em produção, alguns com volume reduzido e preços acima do preço sugerido pelo fabricante, mas ainda não foram descontinuadas. Bom, isso aqui vai de encontro com o que eu já tinha comentado com vocês, de que é o que faz sentido comercialmente para uma empresa realmente focar nos produtos que têm maior margem de lucro, uma vez que você não tem suprimento de componentes necessários para fazer todas as placas. Então parece natural. Conforme disse o Hardware Unboxed, eu também conversei lá na CES perguntando sobre modelos e era bem difícil você conseguir qualquer tipo de declaração, principalmente sobre a 5060 Ti de 16 GB e 5070 Ti. Eu não cheguei a ter exatamente a mesma declaração, mas indiretamente eu ouvi a mesma coisa do tipo, essas placas aí não vai ter mais não por algum tempo. Então ninguém disse assim, olha, não vai ter mais essa placa, do tipo, vai ser encerrada a produção, mas não vai ter mais, por enquanto, talvez por muito tempo. Puta falta de sacanagem! Mas o que pegou aqui foi justamente que a NVIDIA entrou na conversa e disse, peraí gente, ninguém encerrou a produção dessas placas não. Se a ASUS não quer mais fazer a 5070 Ti, beleza, mas a gente ainda continua fabricando tudo. Será? Fabricando, enviando, disponibilizando são coisas aí já bem diferentes, né? É claro, a NVIDIA também afirmou que eles reconhecem que está em falta a memória. Eles dizem, olha, estamos com dificuldades, aí a gente reconhece que está com dificuldade, mas ainda estamos trabalhando junto aos parceiros para tentar otimizar isso. Mas a conversa, a fofoca, ela não termina por aí, porque depois dessa publicação, a ASUS mandou mais uma resposta, e essa é que muita gente perdeu porque todo mundo já tinha rushado para soltar, e antes disso já teve gente que saiu inclusive com as tochas na mão para incendiar ali o headquarters da NVIDIA. Então calma que ainda não acabou. Mas enquanto isso você pode deixar um like e conferir se você tá inscrito no canal, né? Porque a novela boa dessa tá difícil. Então mais uma declaração do Hardware Unboxed vem aqui e diz: pedimos desculpas a todos, mas acabamos de receber outro comunicado esclarecedor da ASUS. Este contradiz completamente a declaração original que foi enviada, a que deu origem ao vídeo que eles fizeram, a declaração de que a 5070 Ti estaria chegando no fim da linha. Gostaríamos de esclarecer as recentes notícias sobre as placas de vídeo RTX 5070 Ti e 5060 Ti de 16 GB. Alguns veículos de comunicação podem ter recebido informações incompletas de um representante de relações públicas da ASUS a respeito desses produtos. As placas GeForce RTX 5070 Ti e 5060 Ti de 16 GB não foram descontinuadas nem tiveram sua vida útil IOL definida. A ASUS não tem planos de interromper a venda desses modelos. As flutuações atuais no fornecimento de ambos os produtos devem-se principalmente a restrições no fornecimento de memória, que afetaram temporariamente a produção e os ciclos de reabastecimento. Como resultado, a disponibilidade pode parecer limitada em alguns mercados, mas isso não deve ser interpretado como uma paralisação da produção ou descontinuação do produto. Pera, eu não entendi esse final. A ASUS continuará a dar suporte às placas 5070 Ti e 5060 Ti de 16 GB e está trabalhando em estreita colaboração com seus parceiros para estabilizar o fornecimento à medida que as condições melhorarem. Quem seriam os parceiros? A NVIDIA, no caso, né? Porque vocês recebem o chip e a memória da NVIDIA, todo o restante não está em falta. E aí o Hardware Unboxed explica como que foram os acontecimentos. O cronograma atual é: solicitamos amostras da 5070 Ti a ASUS e outros parceiros.
Um representante de relações públicas da ASUS analisa a situação, retorna com a informação de que não podem fornecer a 5070 Ti devido a restrições de fornecimento, alegando que seus modelos estão em fim de vida útil. Depois, solicitamos à ASUS que esclareça se a RTX 5070 Ti está de fato em fim de vida útil. Eles confirmaram. Entramos em contato com varejistas para verificar se eles podem adquirir unidades da 5070 Ti para suas lojas, a fim de confirmar as alegações da ASUS. Eles afirmaram que não há disponibilidade. Os varejistas confirmam que a ASUS diz inicialmente de que não tem disponibilidade desse produto. Depois, dado que recebemos uma declaração oficial da ASUS e confirmamos as restrições de fornecimento com os varejistas, publicamos um vídeo com essas informações. Depois, a ASUS entra em contato para esclarecer que a NVIDIA informou a ASUS de que a 5070 Ti não está em fim de vida útil, mas que a ASUS está otimizando alguns modelos. Entendeu? Depois, publicamos essa declaração. Depois, a ASUS entra em contato novamente para fornecer outra declaração, a terceira que eles recebem da ASUS. E agora, afirmando que a 5070 Ti não foi descontinuada e nem está em fim de vida útil. Isso contradiz diretamente a declaração original, o que, de novo, foi o motivo do vídeo. Depois, solicitamos imediatamente amostras de RTX 5070 Ti, agora que as placas não foram descontinuadas nem estão em fim de vida útil. Ainda não recebemos resposta. E é aqui que estamos atualmente. Nesse momento, a prova estará no fornecimento, pois não podemos afirmar qual das declarações da ASUS é realmente precisa. Acreditamos que a 5070 Ti esteja com uma oferta tão limitada a ponto de ser praticamente descontinuada. Mas veremos se isso realmente se confirmará nos próximos meses. Entendeu, mano? É bem confuso, eu consigo entender, porque se vem uma empresa e diz oficialmente, fala pra você, não, realmente essa placa chegou no fim da linha, isso é uma notícia. E eles verificaram com varejistas antes. Eu acho que eles só deram uma vacilada de não perguntar pra NVIDIA, ainda que a resposta fosse protocolar, como de fato foi. A resposta da NVIDIA é protocolar. Não encerramos a produção da 5070 Ti, até porque oficialmente eles não encerraram. Como é que você vai encerrar a produção de uma placa que ainda é da geração atual? Isso não pega nada bem. Então, era de se esperar que essa fosse a declaração. Essa declaração da ASUS é meio que assim, aquilo que se dizem nos bastidores foi dito fora dos bastidores, ou nos holofotes. É meio que é o dito pelo não dito. Ou que não deveria ser dito, mas foi dito. O que será que ele quis dizer, hein? Eu acho que esse é o correto, eu não sei. É confuso, tudo é muito confuso. Mas assim, a ASUS meio que disse aquilo que todo mundo já estava comentando. Tipo, ó, nem tem essa placa suficiente, a gente não tá mais fabricando essa placa porque não tem. E é meio que é isso o vídeo. Eles falam assim, olha, a ASUS disse que não tá mais fabricando os modelos, por exemplo, da 5070 Ti Prime e tal, porque não tem suprimento suficiente. Então, esses modelos estão chegando no fim da linha, o EOL, o End of Line. Mas a NVIDIA não ficou nada feliz com essa declaração. Então, obviamente, veio uma declaração da NVIDIA, que inclusive a ASUS fala que recebeu da NVIDIA e tá passando pro Hardware Unboxed. Eu recebi diretamente porque eu perguntei pra NVIDIA. E, obviamente, eles responderam. Se você perguntar, a empresa vai responder. Pelo menos é assim que deveria funcionar, não é? Não é sempre que isso acontece, né, MD? Tá, mas no fim das contas, Robson, vai fabricar ou não vai fabricar esses modelos? E aí que é o ponto. Tudo isso aqui é meio que um conversê juridiquês de empresa. A ASUS, obviamente, quis limpar o dela e falou, não quero ficar mal com a NVIDIA aqui. A NVIDIA falou, é isso aí, não chegou no fim da produção, não. A NVIDIA, obviamente, não vai falar assim, não, que isso? A gente quer mais que você se lasque, a gente vai priorizar os modelos mais caros aqui. Eles vão falar que não, estamos trabalhando e tal. E, de novo, do ponto de vista empresarial, faz sentido. Eles vão priorizar aquele produto que, né, faz mais sentido para eles financeiramente. Para nós, consumidores, é péssimo. Por quê? Ainda que a NVIDIA diga, estamos trabalhando para melhorar, todas as empresas que foram contatadas e todos os varejistas dão sinais de que pra gente vai ser péssimo. Porque o que deve acontecer é, ainda que isso não seja oficial, né, o que apareceu aqui no Board Channels de, a NVIDIA vai priorizar esses modelos e vai tirar os outros de produção, ainda que isso não seja, por exemplo, para toda a geração, até o fim da geração, ou até o fim do ano, que seja, isso vai nos prejudicar. Uma vez que você só tem, por exemplo, uma 5060 Ti de 8 GB, não tem uma 5060, todo mundo que ia comprar uma 5060 começa a virar os olhos para uma 5060 Ti. E além de não ter a 5060 que era mais barato, o modelo que era mais caro vai ficar ainda mais caro, porque vai ter uma oferta baixa e uma demanda muito alta, muita gente querendo comprar, poucas placas oferecidas no mercado. 5070 deve ser um caminho natural para quem ia comprar uma 5060 Ti de 16 GB, porque ele queria aquela performance, mas com mais VRAM, já que não tem, ele corre para 5070. O que acontece? Mais demanda, menos oferta, sobe o preço. A 5060 Ti de 16 GB, o caminho natural talvez fosse correr para uma 9060 XT de 16 GB, o que deve acontecer, porque a performance está ali, ou ir para uma 5070, ou ir para uma 5060 Ti de 8 GB, o que de novo força todo o suprimento a uma carga que não estava pensado para ele. Então, não é como se a NVIDIA tivesse mais memória e fosse gastar com 5060 Ti de 8 GB. É claro, deixando de fabricar as outras placas, você vai ter memória. Mas não acho que isso vai resolver. Inclusive, é uma tentativa de manter a cadeia de distribuição de suprimentos ali equilibrada,
equilibrada, mas é uma solução um pouco ruim. Eu acho que pra mim seria melhor que eles parassem de fabricar 5090 de 32 GB e usassem todos esses chips então para vender os modelos mais equilibrados, ou focassem nos modelos de maior venda, tipo o 5070 Ti vende mais do que 5080, 5070 vende mais do que, sei lá, 5060 de 8 GB. Eu não sei, focar nos modelos que vendem mais, isso seria bom para nós, porque isso manteria a oferta de acordo com o que está a demanda hoje. Eles estão simplesmente invertendo todo o mercado, ou pelo menos naturalmente isso vai acontecer por falta de suprimentos na cadeia de distribuição. E aí onde entra a AMD nessa conversa toda? Porque eu falei pra vocês, tem a questão da AMD, não tem? Tem a questão da AMD. A AMD nessa conversa toda logo saiu correndo pra dizer, não gente, que isso? Nós somos bonzinhos, nós vamos fazer isso aí. O que a gente vai fazer? A gente vai manter aí o suprimento. Então a AMD afirma que a escassez de memória RAM é o maior risco para os preços da linha Radeon em 2026, mas parcerias estratégicas com fornecedores podem ajudar a sustentar seu negócio de GPUs. Eu vou resumir pra vocês que o que eles dizem basicamente é não, a gente é parça dos caras das memórias aí faz tempo, né? A gente tá trabalhando pra manter os preços, mas no fim o que ele diz é que a gente não pode prever o futuro. Então é só mais Então é só mais um businessman says bullshit e a gente tem que engolir porque, infelizmente, é o que é. Isso aqui é uma declaração padrão que a gente deveria esperar de qualquer empresa. Que foi o que aconteceu. O que deve realmente acontecer? Nós já tivemos rumores de que vai ter aumento em todo o line-up da AMD e não é só por causa da memória, também está relacionado a TSMC, né? Então depende do que a fabricante quer fazer, se ela vai segurar esse aumento de preço, se ela vai deduzir do seu lucro, se ela vai tentar ganhar mercado. O que seria interessante, né? Uma vez que a Nvidia tá ali controlando 90% do mercado, para AMD que não tá controlando quase nada, seria legal, né? Eles aproveitarem esse momento que tá faltando para tentar ganhar mercado e tomar um prejuizinho. Afinal, a inteligência artificial tá dando muito dinheiro. Mas a AMD não é sua amiguinha, né, gente? A AMD é uma empresa, eles querem ganhar dinheiro. Então o que deve acontecer é, claro, vai aumentar a demanda por placas como a 9060 XT, a 9070 XT e até a 9070, porque a 9070 ainda acaba sendo uma alternativa mais interessante do que a 5070 para quem quer longevidade. Ah, eu queria mais VRAM e tal. Em Ray Tracing elas estão empatadas, Path Tracing ela perde, em recursos ali de IA ela vai ficar atrás por conta do Multi-Frame Generation. Opa! Mas ela tá com uma solução muito interessante com o preço que ela tá, por enquanto. A 9070 XT é outra que eu não preciso nem dizer, né? Frente à 5070 ela já tava custando mais barato. Na falta da 5070 ela é a melhor escolha. E mesmo com a 5080 ela ainda continua sendo a melhor custo-benefício, porque a 5080 nem concorre direto com ela. Mas com essa demanda maior, a oferta vai sofrer também. Outra informação interessante é que eu ouvi, não vou aqui também botar na reta porque foi meio bastidores, mas eu ouvi de fabricantes de que a 9060 XT de 8 GB também meio que não vai mais ser enviada. Eles não falaram que a AMD não fabrica mais, eles disseram que eles não vão mais oferecer esse modelo porque eles estavam vendendo a prejuízo, porque a 9060 XT de 8 GB estava empacada. Aqui no Brasil vendeu bem, em alguns outros países, porque eles estavam tomando prejuízo nessa placa. Agora, se isso vai continuar ou não vai continuar com essa crise de memória, será que eles vão seguir o mesmo caminho? É bem provável. A AMD deve seguir o mesmo caminho. A Intel não falou nada, eu não questionei nada sobre a Arc, porque a Arc hoje representa coisa de 1% de mercado. Eu não imagino que eles vão mudar nenhuma estratégia, por enquanto. Eles têm o modelo de 10 GB, o modelo de 12 GB, com a B570 e B580, é tudo que eles estão vendendo de GPU até agora. Eu não acho que eles vão mudar o posicionamento deles, porque eu acho que eles nem têm uma margem de manobra para isso. Para nós, o que deve afetar é o seguinte, galera, os preços de placas de vídeo vão subir, isso é fato. Acredite você nisso ou não acredite, você quer achar que é uma teoria da conspiração, que tudo isso é a Nvidia querendo ganhar dinheiro, não vai fazer diferença nenhuma para você, tá? Ai, vocês estão querendo vender placa de vídeo pra gente. Eu não quero que você compre placa de vídeo nenhuma, eu não sou Nvidia, eu não sou AMD, eu não sou Asus, não sou PNY, eu não sou ASRock. Eu não vendo placa de vídeo, eu não fabrico placa de vídeo. Eu tô aqui para trazer essa informação para você usar o seu próprio cérebro e processar ela. E fazer com ela o que você quiser. Quer só ficar atualizado? Quer rir com a novela? Fica à vontade. Mas se você precisa comprar uma placa de vídeo ou quer comprar uma placa de vídeo, eu diria que agora é um bom momento para comprar. Então aproveita agora porque a tendência é só piorar mesmo. Todas as notícias e todos os sinais nos levam a crer isso, tá? Não é assim, um chute, eu acho. Não, vai. Vai ficando pior. Se você não precisa trocar sua placa de vídeo, não troque. Fica com ela, se mantém, porque é isso. Tá dando até agora, você não precisava ontem, você não precisa hoje, você não vai precisar amanhã. Talvez você precise daqui 6 meses, daqui 8 meses, quando saírem os novos jogos. A má notícia disso tudo é que sim, os jogos que vão chegar, eles vão pesar um pouquinho mais, porque eles estavam sendo programados no desenvolvimento para rodar nos hardwarezinho mais parrudo. Então é meio natural do mercado. Eles forçam isso porque eles vão aproveitando que tem mais poder de processamento para trazer jogos mais pesados. O que não quer dizer que você não vai conseguir rodar. Você vai ter que fazer vários ajustes, usar a inteligência artificial, exceto com as RX 7000 e 6000, que você vai ter que fazer gambiarra porque a AMD não quis trazer, né? Muito legal. Mas aí vocês entendem por que a gente briga tanto quando esses recursos ficam limitados para algumas placas, porque nesses momentos as placas mais antigas vão ter que sobreviver por um bom tempo. Então cuida bastante da sua plaquinha aí, não importa
importa a idade dela, porque ela vai ter que sobreviver mais um tempo. Se você precisa comprar, dá uma conferida nos modelos que a gente apresentou aqui embaixo, porque ainda tem alguns disponíveis no mercado. O preço é o preço, galera, não adianta falar, mas será que tem uma promoção? Se achar uma promoção, aproveita, porque o preço é o preço agora e é como vai ser nos próximos meses. Eu não sei quantos meses, eu não vou cravar aqui. Falaram que é provavelmente no primeiro semestre. Eu não sei, pelo que eu ouvi lá, eu tô mais pessimista. Eu prefiro estar pessimista e ser positivamente surpreendido do que o contrário. Em relação à memória RAM, bom, tem outros vídeos falando aqui no mercado, então montar PC como um todo vai ficar muito difícil mesmo. Nós tivemos outros rumores em relação à RTX 3060. A 3060, ela teve a sua produção encerrada. Não oficialmente, eu não lembro da Nvidia ter trazido oficialmente, mas a gente ficou sabendo por board channels e por parceiros que a 3060 estava chegando no fim da linha, o tal do EOL. Mas, inclusive, questionado sobre isso, o Jensen disse que talvez pensaria em trazer de volta a 3060, o que não seria ruim, porque eu não falei da 5050, que é pro mercado bem de entrada, para você que tá com pouca grana. A 5050 supostamente não seria afetada por isso, porque ela utiliza memórias mais lentas e não utiliza as mesmas GDDR7. Então, a gente não teria esse problema. Mas pensa assim, elas foram pensadas para uma demanda que existe hoje. Amanhã, na falta de uma 5060, do mesmo jeito que podem ir para 5060 Ti, por ser uma placa para quem tem um orçamento limitado, talvez você tenha que cortar o orçamento e ir para uma 5050 e ela pode simplesmente subir de preço ou desaparecer do mercado porque não vai ter suprimento suficiente. Então, o retorno de uma 3060 não é tão ruim assim quanto a gente pode pensar, porque se voltar ao modelo de 12 GB, eu espero que sim, né, Nvidia? Se for para voltar, que seja de 12. É uma boa placa com uma boa quantidade de VRAM, eu diria com uma quantidade de VRAM adequada, ainda consegue ter uma performance próxima ali da 5050 e quem sabe se a Nvidia trouxer ali todos os recursos, a gente já tem ali, por exemplo, o modo Transformer do DLSS para ela, o que torna ela uma placa ainda atual. Eu não sei se o Frame Generation faria qualquer sentido nessa placa, provavelmente não, mas a Nvidia mantendo, né, esse ritmo de atualizações e trazendo ainda para os hardwares mais antigos, seria uma opção interessante e uma alternativa. Momentos desesperados pedem medidas desesperadas. Você quer a 3060 de volta? Se você me pergunta, não. Eu acho que a gente tem que evoluir. Seria muito melhor uma 5060 de 12 GB. Mas como isso não vai acontecer, talvez a 3060... Nossa, o que eu tô falando? A 3060 seria uma boa opção em 2026. Acho que não! Deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e diz aí, se você vai trocar, não vai trocar, o que você acha dessa treta toda, vocês acham que vai durar, vai explodir a bolha, que todo mundo tá dizendo que vai explodir, ou vai só piorar? Você já fez o upgrade ou não? Aliás, comenta aí quanto que tá a placa de vídeo que você queria comprar. Vamos fazer uma cápsula do tempo aqui, porque eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo. A placa que você queria comprar, quanto que tá custando? Ou quanto tava custando quando você foi ver e quanto tá custando agora? Esse vai ser um negócio divertido, porque é tudo que vai dar pra gente brincar. Joguinhos vai estar difícil.